E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e Dangerous Road. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse jogo ou já viu em algum lugar, já que recentemente ele se tornou extremamente popular na internet. Caso você não faça ideia sobre o que se trata, Dangerous Road é um jogo de sobrevivência multiplayer no Roblox. E não é um jogo de terror como algumas pessoas costumam confundir, apesar de se encaixar no conceito saturado de mascote horror, onde o protagonista é basicamente, que personagem fofinho, mas uau, na verdade ele é assustador e do mal. A ideia do jogo é bem simples, você entra em um elevador sozinho ou com até 8 pessoas. E começando o jogo, você precisa encher algumas máquinas espalhadas pelo mapa com um líquido preto chamado Ichor. E ao mesmo tempo, você tem que fugir dos bichos mais insuportáveis que já pisaram nessa terra pra eles não te matarem. Meu sonho, inclusive, é materializar o Twisted Cosmo pra eu descer o cacete nele. Enfim, você completa 4 máquinas e volta pro elevador. Aí quanto mais você avança, mais difícil fica e mais chances tem de aparecer personagens principais ou personagens raros. Além de aumentar o número de Twisteds te perseguindo e também aumentar o número de máquinas pra você completar. E por que isso tudo tá acontecendo? Quem é Denji? O que caralhos é Ichor? E como isso virou isso? Bom, é um mistério, porque até agora não se sabe muito sobre a lore de Dangerous Road. Nada além das dicas espalhadas nos posters pelo chão e pelas paredes. O jogo ainda tá na versão alpha, ou seja, bem no início, e sinceramente a história de Dangerous Road não é realmente relevante pro vídeo. Acontece que muita gente me pediu pra eu fazer vídeo sobre fãs de Dangerous Road. Muita gente mesmo. E faz um bom tempo que eu tô enrolando pra fazer esse vídeo, porque eu sinto que mexer com o fandom de Dangerous Road é igual mexer com os fãs do BTS ou da Taylor Swift. Os caras só falta caçar seu endereço. Só que no caso é a Crash vindo atrás de você nos comentários mesmo. Mas enfim, eu resolvi falar sobre isso porque a maioria das pessoas que fazem vídeo falando sobre não jogaram muito o jogo. E infelizmente eu tenho algo pra admitir. Eu gosto de Dangerous Road. Nunca foi um grande segredo, até porque eu citei isso algumas vezes aqui no canal. Mas sei lá, às vezes eu realmente tenho vergonha de falar sobre porque os fãs são muito bizarros. E eu tenho propriedade pra falar sobre esse fandom porque o tanto de coisa bizarra que eu já vi sobre é definitivamente de cair o cu da bunda. E aqui tá a prova de que eu realmente joguei. Esses são os personagens que eu tenho e de fundo eu resolvi colocar uma gameplay minha com a Aubrey. Então vamos lá. Antes de começar, eu tenho que dizer o óbvio aqui. Nem todo fã de Dangerous Road é insuportável e faz o que eu vou dizer aqui. Eu já conheci muitas pessoas legais que jogam Dangerous Road. Então se você não é um fã sem noção, não precisa postar comentários genéricos, tipo... eu jogo Dangerous Road e eu não sou assim. Tipo, tá bom? Você quer o quê? Um prêmio por fazer o mínimo? É isso, me sigam nas redes sociais e bora lá. Eu queria começar primeiro com algo que, sinceramente, não é grande coisa, mas é irritante. O ódio pela Poppy e pelo Boxten. Pra quem não sabe, no começo do jogo, eles te dão 2 opções de personagens iniciantes pra você escolher. Ou a Poppy ou o Boxten. Os dois são praticamente a mesma coisa, e a diferença é a habilidade passiva deles, que também não é grande coisa. O que importa é, se você é iniciante, então você vai ser ou a Poppy ou o Boxten. E as pessoas que jogam esse jogo têm um preconceito absurdo com quem é iniciante por algum motivo. Então, quando eles estão organizando uma run, que é basicamente se juntar no lobby com outras pessoas, eles normalmente excluem a Poppy e o Boxten, ou dizendo pra eles saírem, ou saindo do elevador quando uma Poppy entra. Sendo que, mano, pra quê, tá ligado? A pessoa acabou de começar a jogar, o jogo ainda tá em desenvolvimento, e praticamente não tem nenhum tutorial. É lógico que a pessoa não vai saber jogar de primeira. A pessoa que nunca abriu o Dangerous Road na vida não vai saber o que é uma Dandy Run ou uma Main Hunt. Ou sei lá, uma Main Only. Então não custa ser amigável com alguém que literalmente tá querendo aprender a jogar e não tá te atrapalhando de propósito. É um comportamento muito de estrelinha insuportável. Sendo que até não muito tempo atrás, você que era o iniciante. Mas eu não quero que a Poppy entre no meu time porque é um time só com os personagens principais e fodões. Meu filho, existe um chat no Roblox. É só tu explicar, seu dedo não vai cair. E se ela não colaborar, é só tu ir num server privado. Quando eu quero jogar só eu e meus amigos, a gente joga no server privado e pronto. Não tem dor de cabeça. Também acontece de algumas pessoas que já têm algum personagem bom, ou seja, personagens principais, se fazerem de iniciante pra fazer um teste social no Dangerous Road. O que é ridículo também. Tipo, a pessoa chega num time que é só pra personagem principal. Ela sabe o que significa e aí fica no chat. Posso jogar com vocês? E aí quando recusam, ela vira algum personagem principal e diz, vocês perderam um Peeble. Tipo, vai tomar no seu cu. Meu Deus, que bagulho tosco. O desprezo que eu tenho por quem trata iniciante mal é o mesmo desprezo que eu tenho por gente que faz esse tipo de coisa no jogo. Enfim, como eu disse, esse é um problema bobo que eu queria falar mesmo assim.
Agora falando sobre algo que me dá um ódio extremo nesse fandom. A grande maioria é extremamente sensível quando se trata de chips. Meu Deus do céu, que bagulho bem chato, mano. Tu quer dor de cabeça gratuita? Experimenta chipar personagem de Dandy's Road. Cara, eu tô ligado que na maioria dos fandoms tem essas brigas bobas por casais fictícios. Mas em Dandy's Road é tipo sinistro. Quase bate de frente com Boku no Hero em 2018. Eu não sei porquê, mas esse fandom parece se ligar mais pra chip do que pro mistério do jogo em si. E eles comicamente brigam por causa disso, sendo que, mano, a gente tá falando de um jogo em que a criadora confirmou que não existem casais oficiais. E assim, pra explicar melhor, existem 3 chips que são mais famosos no Dandy's Road: Dandy e Astro, Cosmo e Sprout, e Tegan e Roger. E de novo, nenhum desses chips é confirmado pela criadora. O Dandy e o Astro, pelo que eu entendi, são melhores amigos e fazem parte da lore secreta oculta do jogo que ainda não foi revelada. E o Cosmo e o Sprout, bom, eles são bem próximos, tem skin combinando, os trinkets deles são literalmente pulseiras da amizade, eles têm diálogos bonitinhos e, sejamos sinceros, parece um pouquinho namorado sim, vai. Mas de novo, o jogo a todo momento deixa claro que eles são melhores amigos e blá blá blá. Até o momento não tem confirmações de que de fato eles são um casal. Na verdade, como eu disse, a criadora supostamente disse que nenhum casal é realmente canônico até o momento, mas os fãs desse jogo tratam esse chip como se fosse uma verdade absoluta. E é muito chato. Eu sou uma pessoa que literalmente não dá a mínima pra relação romântica dos personagens. Se eles namorarem, legal pra eles. Se eles não namorarem, legal também. E isso vale absolutamente pra qualquer personagem. Tirando a Turtles, que é literalmente uma criança, e se você shippa ela com qualquer outro personagem, você é doente da cabeça. Bom dia. Enfim, eu realmente não me importo com chip, porque o foco do jogo literalmente não é esse, eu não me importo. Mas aparentemente tem pessoas que se importam até demais, eu diria. E se você shippar alguma coisa que não seja esses 3 e fizer algum desenho, vídeo ou qualquer coisa sobre, meu Deus do céu, se prepara porque você vai ser apedrejado. Principalmente se tratando de outro chip que não seja Sprout e Cosmo. Tem gente que defende com unhas e dentes que Fruit Cake é um chip canon e que você não pode shippar outra coisa de jeito nenhum. Sendo que primeiramente não é, e segundo, mesmo que se fosse e daí, você simplesmente não é obrigado a shippar um casal, mesmo se ele for canônico ou não. E isso não te dá o direito de ser uma criança birrenta nos comentários dos outros. Fora que é extremamente desconfortável quando os caras simplesmente entram no jogo e ficam tentando fazer RPGzinho de namoro ou te chamando de pai se você joga de Roger. Eu odeio simplesmente isso do fundo do meu coração. Tipo assim, você nem sabe a idade da pessoa que tá por trás do personagem do Roblox. Eu não vou fazer RPGzinho de namoro com você no Roblox. Por exemplo, agora em janeiro veio uma atualização em que trouxe a prima do Cosmo, a Ginger. E alguns fãs começaram a shippar ela com o Sprout. Isso gerou um hate enorme por parte das pessoas que shippam Fruit Cake. Sendo que, mano, e daí, senhor? É muito tosco brigar por isso, ainda mais no TikTok. Outra coisa relacionada a chips que me dá um ódio é quando a pessoa não shippa o convencional e vem a pessoa não necessariamente tacar hate, mas fazer comentários desnecessários. Por exemplo, existe um chip do Roger com o Glisten, que de novo, eu sou neutro, eu não gosto nem desgosto. Mas só é muito irritante você abrir os comentários e ao invés de ver alguém, tipo, falando sobre o vídeo, tem gente dizendo, nossa, mas meu headcanon é que o Roger é pai da Turtles e que ele é casado com a Tegan e aí o Glisten é o filho mais velho deles. Tipo, mano, e daí? O mundo só não gira ao redor do que você acha ou deixa de achar. Se você não quer ver esse tipo de conteúdo, então, mano, não interage com o vídeo, pelo amor de Deus. Ninguém tem a obrigação de achar que o Glisten é filho do Roger, até porque ele não é. O Glisten é um homem barbado, mano. Ah, mas eu gosto mais de tal chip. Ah, porque Fruit Cake. Ah, porque Roger. Ah, porque Moonflower. Mano, sai da live, fia. Deve ser muito triste você passar horas fazendo uma animação pra só ter insuportável dizendo que não concorda com seu chip. Tipo, mano, aprende a apreciar os bagulho. Agora, indo pra algo mais sério, existe um caso nesse fandom que pode dar gatilho em algumas pessoas, então fica aí meu aviso. Agora eu vou falar sério, porque é um assunto sério. Bom, existem algumas pessoas que usam seus personagens favoritos pra desabafar através de desenhos. E isso não é só em Dandy's Road, é em qualquer fandom. E em Dandy's Road, um caso que ficou bem popular é de um cara chamado Kakanut93. Eu não sei se eu falei certo. Há um tempo atrás, surgiu uma conta no TikTok com poucos vídeos desse username, que era o estilo de vídeo com slides, então ele ia desenhando e salvando pra fazer uma historinha que na verdade era um desabafo. É algo bem perturbador, ainda mais pra uma criança ver, porque envolve o personagem do outro. E por mais que eu entenda que isso é um desabafo, eu acredito que é extremamente irresponsável você postar esse tipo de coisa no TikTok. Um lugar onde tem muito acesso de criança, sabe? Principalmente por se tratar de um jogo infantil. Uma criança média vai passar os slides pensando que era só mais um vídeo normal sobre os personagens que ela gosta e vai acabar se deparando com algo pesado. Só quem já passou por esse tipo de coisa sabe o quanto isso é extremamente difícil de lidar, o quanto isso mexe com a cabeça da pessoa e deixa mal mesmo. Mas eu continuo achando que isso não é justificativa pra você fazer esse tipo de publicação. E bom,
Acredito que a conta tenha sido derrubada ou deletada, porque hoje em dia você encontra no máximo pessoas explicando sobre o que aconteceu ou contas arquivando. Existem boatos de que o Kakanuchi teria tirado a própria vida, mas não existem provas de que isso realmente aconteceu. E sinceramente eu não acho que isso tenha acontecido. Provavelmente a conta foi só deletada e gerou um boato gigantesco que todo mundo tá acreditando. Até porque a gente não tem como saber o que realmente aconteceu com essa pessoa e se ela tá bem. E como eu disse, isso tudo é um boato. Mas no meio disso existem pessoas extremamente sem noção que fazem esse tipo de vídeo aqui. Sério, isso aqui é uma falta de noção tão grande que eu sinceramente nem sei como dizer isso. Ah, mas é porque eu tô fazendo uma homenagem pro Kakanuchi. Não, você não tá. Por que caralhos alguém olharia pra isso e pensaria que seria uma boa ideia ou que seria uma homenagem legal? Sério, porque eu nunca vou entender isso. Isso não é uma homenagem, é um desrespeito não só com o Kakanuchi, mas com todas as pessoas que já sofreram abuso. Esse tipo de vídeo normalmente tem 0 aviso de gatilho. E de novo, são postados em uma plataforma em que tem muita criança. No caso, o TikTok, com as hashtags famosas de Dangerous Road. O que é extremamente preocupante e facilita o acesso de crianças a verem esse tipo de conteúdo. A primeira vez que eu vi isso aqui na minha For You, minha reação foi de choque mesmo. Porque, como eu disse, não tem nenhum aviso de gatilho e é só muito inesperado. Se vocês verem esse tipo de vídeo, denunciem. Porque isso não é certo. E por último, mas não menos importante, NSFW. Ai, ai, lá vamos nós. Regra 34 da internet. Se existe algo na internet, existe também uma versão adulta dela. Bom, Dangerous Road não seria uma exceção, né? E só pra deixar claro, não. Os personagens de Dangerous Road não são crianças, eles são adultos. Tirando a Turtles. Bom, pra começar, se você acha que eu vou atacar artista de NSFW, você vê o vídeo errado. Eu tô aqui pra criticar uma parte do fandom que simplesmente pega essas artes de sites e contas destinadas a adulto e espalha por aí. Cara, eu acho que, independente da sua opinião sobre NSFW ser errado ou não, uma coisa a gente tem que concordar. NSFW não deve estar numa plataforma cheia de criança. E menor de idade não tem que ter acesso ou tá assistindo esse tipo de coisa. Eu não consumo esse tipo de coisa e, sinceramente, eu não entendo o porquê de alguém querer fazer NSFW de um jogo infantil. E de qualquer mídia infantil, na real. Mas, na minha opinião, se o cara tá postando numa plataforma adulta com os devidos avisos, eu não vejo problema. É só você não ir atrás do que você não quer ver. Só que, infelizmente, não tá sendo uma opção não ir atrás e não ver. E uma coisa que eu acho insuportável na comunidade de Dangerous Road é como eles espalham o NSFW e depois reclamam sobre. Tipo, uma pessoa simplesmente pega uma fanart mais 18 de um site destinado a adultos, onde era pra ter só adulto, e começa a postar no TikTok e dizer, nossa, que nojo, olha só o que eu achei, agora estou traumatizado. E aí vira uma literal trend expondo esse tipo de imagem pra um monte de criança ver. Tipo, só não entra na minha cabeça e é bizarro. Aí você vai ver e a mesma pessoa que reclama desse tipo de imagem curte esse tipo de vídeo, que ainda assim é sugestivo. E eu fui atrás do artista que fez essa imagem, ele apagou de tão popular que ficou o bagulho, ele não queria que saísse da bolha, claramente, e ele claramente não gostou que simplesmente postaram numa plataforma em que tá cheia de criança, tá ligado? Mas enfim, é isso, deixem suas opiniões nos comentários, me sigam, se inscrevam, e é isso. Joguem, não interagem com o fandom, e um beijo da Anitta. Mua.